Saúde da igreja para o Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui nessa noite pedindo para Ti, Deus, nessa hora, pelo Teu Espírito, Deus, que o Senhor venha nos encher aqui, concedendo-nos graça diante dos Teus olhos, assim também como sabedoria, dando-nos sabedoria e inteligência e abrindo o nosso entendimento para a glória do Teu nome. Sim, nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus, e já vai visitando todos quantos têm ouvido a Tua Santa Palavra, Deus, e também aqueles que não ouviram ainda, as suas casas, para nós pedimos em todas as nações, tribos, línguas e povos, aonde tiver um dos Teus filhos e Tuas filhas, Pai, aonde tiver um dos Teus servos, dos Teus servos, em nome de Jesus, opera ali para a glória do Teu nome, porque nós bem sabemos e conhecemos, Deus, que é onde glorificar o Teu Santo Nome, conhecendo assim a Tua Palavra, dando graças a Ti, por causa das obras que os Teus filhos e Tuas filhas, Pai, faz e onde fazer ainda. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, nos derrama aqui sobre nós o Teu poder, faz-nos saber as Tuas palavras, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Assim também a todos quantos nos ouvem, abre os entendimentos para que entendam, Deus, e compreendam em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, muito obrigado, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos de Isaías 3, Isaías capítulo 3, vamos ver o que diz a Escritura. Isaías capítulo 3. Isaías 3, versículo 12. Isaías 3, versículo 12. Nós vamos falar um pouco aqui sobre governos, sobre nações, tribos, línguas e povos, porque nós sabemos que todas elas têm o seu governante, tem o seu rei, tem o seu senhor, ok? Em todas elas, aonde não tem senhor, corre de qualquer maneira, não é isso? Eles fazem o que bem quiserem. Por quê? Porque não tem governadores, não tem juízes, não tem autoridades. E nós sabemos pela palavra de Deus que não há autoridade que não seja constituída ou levantada ou ungida por Deus. Amém? Ou escolhida. Não existe, amém? É o que a palavra diz. Nós vemos aqui de Isaías 3, versículo 12, diz assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu pranto. O que é a testa do seu governo? Né? A testa do seu governo. No comando, dirigindo uma nação, guiando uma nação, conduzindo uma nação nos caminhos em que ela deve andar. É assim que Deus levanta o homem na terra, tanto o homem na igreja, como o homem nos ministérios governamentais. É Deus quem todos os levanta. Assim como Deus levanta também os pastores, né? Chama os membros para servir ao Senhor, os homens e as mulheres, também o Senhor levanta também homens para sentar no governo. Quando sobe lá uma mulher no governo, como é que está dizendo aqui? Não é porque Deus não vamos dizer assim, não deu-lhe autoridade, mas é porque o homem escolheu. O homem escolheu aquela mulher, ou aquele menino, ou aquela menina, para colocar no governo. E o Senhor é contra? De maneira alguma. Ele que escolheu. Se ele fizer coisas más na nação, o problema é deles. Foi eles que escolheram. E se for uma mulher muito valente, então, graças a Deus, né? E se for uma mulher que trabalha bem, graças a Deus. Se for uma mulher sábia, graças a Deus. E se não for uma mulher sábia no governo, graças a Deus também. Viu? Graças a Deus também. Porque uma mulher subiu no poder, é porque ela foi constituída por alguém.
Deus que a constituiu. Mas por quê? Porque o homem, a mulher, no governo brasileiro, nós sabemos que o homem escolhe os seus reis, o homem escolhe os seus príncipes. Ou seja, o homem escolhe o presidente, escolhe governadores, prefeitos, senadores, senadoras, que mais? Deputado estadual, federal, vereadores, vereadoras, gente para assumir lá as câmaras, o legislativo, o executivo, e assim vai. Todos os ministros, todos eles são constituídos por Deus, autoridades constituídas por Deus. Por quê? Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus, exatamente como está escrito. Mas quando alguém bate dizendo que eu estou errado, ele está dizendo assim, olha irmão, eu não tenho conhecimento, mas não tem mesmo, por isso leva um 0, né? Porque leva um 0, ou ele ganha 10 ou ganha 0, assim também sou eu, porque as notas têm que ser as mesmas, né? Ou eu ganho 10 ou eu ganho 0. Na escola de Deus é assim, ou você é aprovado ou reprovado, viu? A gente, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai passando pela prova para ser aprovado. E se não for aprovado, é porque não passou pela prova. E não passando pela prova aprovado, ele é cortado. Ele é arrancado. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores, depois que não derem seus bons frutos, serão cortadas e lançadas no fogo para ser queimadas, né? Então você vê que no governo é assim, Deus coloca lá quem Ele quer, até mesmo quem Ele não quer, mas para correção humana, para correção terrena, Ele põe lá o pior dos homens, Ele põe lá o pior das mulheres, é só Ele querer, Ele coloca lá, para castigo da nação. Então quer dizer, olha só o que é ser corrupto de entendimento. Também tem esses, e a Escritura fala sobre isso. O homem corrupto de entendimento é o homem que lê a Escritura e não quer compreender e não quer entender o que escrito está. Antes, ele quer fazer valer a palavra dele e não o que está escrito na Bíblia, que ele acabou de ler. Esse é corrupto de entendimento. Para esse, ele vai perder a salvação logo. Ainda que ele morra no Evangelho, mas perdeu a salvação porque no Evangelho não deu crédito. Antes, ele se corrompeu, ele foi corrupto de entendimento. Uma coisa diz a palavra e ele ensinava outra. Isso é corrupto também. E não quer aceitar de maneira nenhuma. Ela arruma sempre uma desculpa para fazer valer o que ela diz e anular de Deus. E você acha que Deus vai aceitar isso? Se eu mesmo aqui, o pastor Raimundo, não aceito isso, se alguém anular minhas palavras, eu não aceito. Eu sei quem é que vai me dar a nota 10 no que eu estou fazendo. Ou a nota 0. Porque para o Senhor Deus não há acepção de pessoas, né? Quem estiver pregando certo, ele vai dar 10. E quem estiver pregando errado, nota 0. É 99. Não é nada, irmão. É 0 mesmo. Para Deus ou é sim ou é não. É assim, né? Não tem meio termo, não. Ou você sobe ou você desce. Para Deus ou você vai ou você fica. Não tem meio termo, não. Ou você serve a Ele ou não serve. Não tem meio termo. Aí você não serviu, então, é você que tem 2 caminhos, você escolhe, ou você serve a Deus ou não serve. Eu vou servir meio a meio, então, é melhor você servir só o outro lá, para que você não venha causar ciúme no outro. É o que eu ensino, tá? Porque Deus assim me ensinou, amém? Vamos lá, pareço ser duro, né? Mas é verdade, tem que ser duro, né? Lenga, quem ouvir, não vai poder salvar. Por quê? Porque é lenga, porque é lero, porque é palavras sem conhecimento, palavras sem edificação, palavras que não pode levar a lugar nenhum, sempre há perdição, é isso que ela leva. Então no 12 a gente vê assim, os opressores do meu povo
Olha só, o Senhor Deus falando: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Olha o que diz aqui, ó: ah, povo meu, os que te guiam, os que te ensinam o que você deve fazer na sua vida, olha lá, esses te enganam, viu? A gente tem que saber o que diz a palavra para poder ensinar. Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina, porque não tem uma outra direção que a gente possa andar, porque só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Olha lá, Jesus, olha só: ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas, viu? Olha só, 14. Olha no 13 aqui, ó: o Senhor se levanta para pleitear, lutar, olha lá, pleitear, cobrar, e sai a julgar os povos. Cada um o Senhor Deus julgará conforme as suas obras, os seus feitos. Mas os governos, certamente é Deus que levanta. Ah, mas ele levanta, Deus levantou, então Deus levantou Lula, porque Lula foi ladrão. Olha, meu irmão, se foi, isso pouco me importa. Me importava quando ele reinava lá. Como eu não tinha conhecimento ainda, e nem posso provar nada contra ele, porque eu não tenho mesmo, porque eu não tenho, mas os feitos que ele tem feito, dá para você saber que se é verdadeiro ou não. Aí eu vou julgar ele segundo a verdade. Ah, ele mandou construir pontes em nações que não eram daqui. Ah, ele mandou, então, tirou daqui 12 bilhões e colocou lá. Então, ele agiu errado. Ah, isso eu posso julgar. Ele agiu errado, por quê? Porque era para ele fazer aqui e não lá fora. Eu posso julgar segundo a verdade. Esse direito o Senhor me deu. O que eu não posso é deixar ninguém me enganar. Alguém falar assim: olha, que Lula fez isso, isso e isso. Aí quando você vai ver lá a fundo, lá não fez coisa nenhuma. Aí você é outro enganado. Se é que ele fez, Deus vai dar o pagamento para ele. Mas uma coisa é certa: se Lula fosse candidato hoje, de duas coisas eu faria uma: ou eu votaria nele, ou eu votaria em outro. Ah, e se Bolsonaro for o candidato de novo? Olha, da mesma sorte, e eu estiver vivo e tiver que votar, eu voto naquele que eu quiser. Não é naquele que vão mandar eu votar nele. O voto você quer falar o que você quiser. O voto é livre, há liberdade para você votar. Se for comprado, você sabe que existe cadeia para isso. É justiça, é lei. Então, aquele que vende o seu voto merece ser preso? De preferência assim, 50 anos de prisão. Para que ele não faça de novo, e quem olhar para ele não venha a fazer também, a vender o seu voto. Ah, mas é um homem de 50 anos que vendeu o voto. Então, dá mais 50 anos de prisão para ele, para que ele enterre 100 e saia de lá vivo ainda, se sair, para contar o seu feito. E quem olhar para ele saber assim, nunca mais eu faço isso, porque o castigo é certo. Continuando. Olha só aqui no 3, Olha aqui no versículo 3. Isaías 3, versículo 3. Olha que dá. Olha o que está dizendo aqui, Oi, vou voltar pregando. Você quer? Mostra aqui para você ver como que o Zé tá duro. Muito forte, tá, viu? É um Tá músculo. duro. Fala aqui a paz do Senhor para todo mundo. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vamos lá. Então a gente vê aqui, Olha o que diz aqui no versículo 3, que a palavra de Deus fala aqui, no versículo 4: e dar-lhe-eis jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. 5: e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo, e o menino se atreverá contra o ancião, e o vil, o homem que não vale um centavo, contra o nobre, o rico, cheio da grana, o famoso, viu?
Meu filho, eu não consigo entender, claro que eu consigo, amém? Só para vocês compreender melhor. Como é que um homem pode saber assim, peraí, aquele governador, ele é muito bom com a nação. Então foi Deus que levantou ele, só porque ele é bom. Gente, eu não consigo compreender como uma pessoa compreende assim, e acha ainda, e acredita ainda que é assim mesmo que é. Mas ali o homem ali é um homem bravo, valente, não teme ninguém, manda prender, manda fazer isso, senta o chicote, manda obedecer a lei ali rigorosamente. Aí ele fala que esse Deus não levantou. Irmão, pastor Raimundo, como é que nós vamos saber a quem Deus levantou? Irmão, irmã, tu é nécio ainda? Tu é nécio ainda? Está em desacordo ainda com a palavra de Deus? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque escrito está que não tem, e está definido, não há autoridade que não seja constituída por Deus. Se não há, porque tua briga, porque tua contenda, porque tua falta de conhecimento, é porque você não conhece a Escritura. Se conhecesse, não estaria falando nada contra, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Palavra do Senhor, minha também agora. E aquele que estiver me ouvindo, amém. É a mesma coisa. Não há, não tem. Bastou isso, irmão? Mas eu não creio nessa palavra. Então manda arrumar todas as sagradas letras, já começando pela sua. Faz uma Bíblia só para você, e para os outros irmãos também que você quer que seja salvo. Modifique toda a Bíblia, porque escrito está que tudo que ali está escrito foram escritos para a nossa salvação. Isso vai aumentar o que na Bíblia? Com que conhecimento? Com o teu conhecimento, com a tua sabedoria humana? Porque isso é humana. Bater contra a palavra de Deus é sabedoria humana, dele próprio, dela própria, e não de Deus, amém? A sabedoria que vem de Deus, ela é incomparável, amém? Então nós vemos aqui, no versículo 12: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo, à frente. Colocou lá a mulher como presidente, colocou lá a mulher como governadora, colocou lá a mulher como senadora, e você vai querer o que disso? Colocou lá a mulher como prefeita, você vai querer o que disso? Colocou uma criança lá de 7, 8 anos de idade, 9 anos, você vai querer o que disso? Qual é o resultado bom que você vai querer? Colocar lá uma mulher, chega lá 2 homens toma o poder dela. Chega lá um homem vil, toma o poder dela, ou suborna ela, ou faz o que bem quiser com ela. Por quê? Porque ela é mulher. Mulher é para ajudar o marido, o homem, a servir, e não ser ela a cabeça. Nunca, isso é contrário à palavra de Deus. Mulher nunca Deus colocou como cabeça, ou seja, como chefe, nem numa casa, nem numa família, e nem em lugar nenhum. Agora, quando o homem não quer liderar, aí o Senhor deixa a mulher mesmo lá, ou não? O homem não quer liderar, então o Senhor levanta a mulher, deixa ela lá. Mas não há autoridade que não seja constituída por homem, por Deus. Todo homem que é algum chefe no comando aí, seja ele numa empresa, seja ele na república, como aqui é o caso, né? República Brasileira, nação brasileira. Então, todos que estão lá no poder, o mais vil que hoje, em 2022, possa estar lá sentado, o mais vil deles, ainda assim, eu não vou contra eles. Eu posso e vou e sou contra os seus atos, mas contra eles, para tocar neles, de maneira nenhuma, porque o Senhor foi quem os constituiu, quem os levantou, e para isso mesmo, aquele que governar bem, o pagamento de bom governador, ou bom presidente, e aquele que não, gente, Deus não é injusto não.
Todo aquele que pregar o errado, ele vai receber o errado com o pagamento. Conforme ele pregou palavra boa, foi realmente a palavra de Deus? Foi. Então ele vai ganhar sempre nota 10. Mas se ele pregou o contrário à verdade, a nota dele que vai receber é 0. E se ele pregou sem conhecimento nenhum, e ele não queria pregar assim, olha, se ele se arrepender em tempo e parar com essas coisas, alcançará misericórdia. Por quê? Porque pregou errado. Você não pode ensinar ninguém se você não aprendeu o que você está ensinando, senão você seria hipócrita. Imagina só, ensinar a salvação se você mesmo nunca aprendeu, não sabe nem o que é salvação. Vai ensinar o quê? É assim, não é? É nós que temos que entender e compreender o que Deus quer que nós falamos e façamos. Porque o que eu falo, eu não fizer, então eu sou hipócrita. É o Senhor que diz assim. E não somente eu, como qualquer um outro. Se eu ensino e não faço, eu sou hipócrita. E todos quantos fizessem também é hipócrita também, diz o Senhor. Por quê? Porque ensina, mas não faz. Ensina que não pode beber, mas bebe. Ensina que não pode fumar, mas fuma. Tem nojo daquele que faz isso e daquilo. E também faz. Então é hipócrita. Então o governo, todos eles são levantados por Deus. E isso nós temos que saber, né? Sabendo nós que não podemos alterar a Sagrada Letra. Por quê? Porque é isso mesmo que está escrito, né? Provérbios 29, 12 agora. Provérbios 29, 12. Olha o que diz. É tanta coisa no governo, né? Que se a gente fosse ler tudo aqui, eu ler e explicar, porque isso é bom. Eu diria assim, poderia demorar uns 2 meses só ensinando. Por quê? Porque teria que falar e ensinar, dizer o que significa, né? Então eu disse Provérbios 29. Olha lá, Provérbios. Eu não sei o que está escrito lá agora, mas nós vamos ler para ver o que diz para o Senhor. Provérbios 29. Olha lá, versículo 12, olha o que diz, O governador, o que é governador? O chefe, aquele que Deus constituiu. Mas e se Deus não constituiu? E se Deus não constituiu ele? Irmão, como é que uma pessoa vai estar governando uma nação ou uma cidade se Deus não o constituiu? Ô nécio, ô nécia, como diz minha mãe falava, meu pai, ignorante. Você merece um pescoção no pé do ouvido, fé das unhas. Era assim que dizia, né? Ignorante, errais porque não conheceis as sagradas letras, ou seja, não sabe o que escrito está. Se soubesse, não ia falar umas besteiras dessa. Irmão, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E conhece e está falando essa besteira? Não podemos, nós temos que separar religião com governo, com política. Separar o quê, rapaz? Então tem que tirar você do mundo? Então você não pode votar em ninguém? E nem cobrar nada da lei nenhuma. Por quê? Porque senão seria pecado também. Gente nécia. Então todo dia ouvindo a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, com o manual de instrução na mão, e ainda assim continua nécio. Sem entendimento, depois quer ensinar. Eu sei tudo de Deus. Sabe o que? Você não sabe nem da sua vida? Olha só, 29, 12. O governador que dá atenção às palavras, olha aí, o governador, gente autoridade, gente de autoridade, que lhe foi dada, não é que ele tinha, lhe foi dada, alguém deu autoridade para ele ser governador. Ou ele mesmo podia ter, né? Não tem como, gente.
alguém fala assim, ó, mas ele fez chantagem, ele fez pilantragem para assumir o poder. Irmão, isso pouco interessa. Por quê? Porque a palavra não muda. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Se você quer invalidar essa palavra, tira ela, arranca ela da Bíblia. Vamos ver onde você vai parar. Ou se não, fala assim, ó, claramente, ó, olha, irmão Raimundo, você está errado. Se Deus levanta um homem generoso na nação como autoridade, foi Deus que levantou. Se Deus levanta um lá que não dá moleza para nenhum ímpio, para nenhum ladrão, para nenhum malfeitor, seja ele ladrão ou não, aí não foi Deus. Ah, gente, misericórdia. Aí, para não dizer outras coisas, né? Aí eu fico bobo demais da conta, sou. Aí eu fico assim, ó. Que entendimento é esse? Porque nós sabemos que a unção de Deus, ela nos ensina todas as coisas. E todas elas são verdadeiras. E aí nós não precisamos que ninguém nos ensine. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mesmo nos dá o poder para que nós venhamos conhecer tudo que aqui escrito está. Porque assim é comigo hoje. E eu sou testemunha. Sobre outros também. Que da mesma sorte que eu, também tem esse conhecimento. Mas não é para todo. Por quê? Porque muitos não querem estudar, não querem prosseguir em conhecer a Deus, por isso erram, ainda quer fazer a gente engolir. Irmão, você vai votar em quem? Irmão, se eu falar para você que eu vou votar em Lula, você vira meu amigo. Se eu falar para você que eu vou votar em Bolsonaro, você vira meu inimigo. Aí eu vou fazer a sua vontade para te agradar. Sabe da coisa, irmão? Vai cuidar da tua vida. Sabe da coisa, irmão? Vai cuidar da tua vida. Porque você vai ter que prestar contas diante de Deus naquele dia. E não agora que está vivo não, tá? É quando você tiver para ser julgado naquele dia. E isso durante o tempo que se chama hoje. O que você fizer hoje, o que você falar hoje, você vai responder por isso. Se for certo, você vai receber do 10. Se for errado, porque dá para saber que é errado. Quando uma pessoa fala comigo, eu sei que é errado. E se ela fala certo, eu sei que é certo. Das duas coisas eu sei. Se ela vir com engano, se eu não souber o que é engano, eu vou cair nas lábias dela, ou nos lábios dele. Assim foi, né? Eva com a serpente. E ela sabia que ela estava errada, que ela não podia obedecer. Mas ela foi e ouviu o lero-lero, como se diz, né? O lero-lero da serpente. Certamente tu não morrerás. E ela foi achando que as frutas ali, né, eram boas. Vamos dizer, não a fruta, né? Mas a árvore. Vendo ela que a árvore agradava aos seus olhos, ai, que delícia! Foi lá e comeu. Por quê? Porque o diabo, a antiga serpente, no ouvido dela, ó, mi. Mesma coisa hoje. Vai dando ouvidos a qualquer um aí, né? Eu não concordo. Para mim, o que é errado sempre vai ser errado. Pode vir todas as legiões para bater comigo. Eu vou sempre continuar na palavra. Porque se eu cair na deles, né, na legiões, ou de um só que seja, que é o diabo, né? Certamente, se eu me deixar levar, eu serei desobediente a Deus, e aí serei enganado. A gente não é para dar ouvido a qualquer um, nem mesmo na nossa casa. Se eu ficar dando ouvidos à minha família em tudo que ela me pede, uma hora ela pede para me pecar e eu peco e já era, acabou. Ou não é assim? Marido, eu sei que você não pode beber pinga, nem beber cerveja, nem beber vinho, nem fazer isso, nem fazer aquilo, mas faz só hoje, meu amor, faz, prova que você me ama. Tá bom, só hoje. Aí já era. Desobediente a Deus
de forma nenhuma, ou nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, não entrará no reino de Deus. Amém? 29:12 ainda. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são mentirosos, são ímpios, são enganadores, são ladrões, são fumadores de maconha, são assaltantes. Se ele for dar ouvido. Quantas pessoas hoje são mandadas embora na empresa por causa de um mentiroso? Aquele que busca puxar o tapete do outro ou da outra. Isso em muitas empresas, por causa dos olhos maus. Aí, minha filha, aí, meu filho, são derrubados. Viu? Mas só que tem um pagamento para isso, né? Porque ainda que o justo é derrubado, o Senhor sabe muito bem o que aconteceu. Aí o Senhor vai pelejar em favor do justo, e ao favor do injusto, o Senhor vai contra ele. Porque isso fizeram comigo também. Não somente em empresas, mas também em igreja.